Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado é o nome do Senhor. Sou grata a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade, né, que o Senhor está nos dando. Estamos aqui para falar da palavra. Que Deus te abençoe grandemente, amém? Irmãos, hoje eu quero, irmãos e irmãs, falar um pouco a respeito sobre batalha espiritual. E nós sabemos, irmãos, que nós como cristãos, nós podemos passar por vários ataques, né, várias batalhas espirituais. Né, nós podemos enfrentar ataque na família, no casamento, ou por causa de um filho, ou na área da saúde, financeiro. Então são vários tipos de ataques espirituais que nós cristãos estamos sujeitos a passar e precisamos, né, de estar em espírito para que nós possamos passar por essas batalhas e vencer. Mas há uma dessas batalhas que particularmente eu acho que é uma das mais, vamos se dizer assim, dos ataques mais sofrido, dolorido, é na mente. Eu acho que é onde o diabo ele ataca com mais fúria, é na mente, batalha na mente. Quem nunca enfrentou, hein, a batalha na mente? Você não enfrentou, né? Pode que aconteça a sua caminhada de você enfrentar, mas o Senhor ele nos dá a direção de como nós devemos nos posicionar em meio a esses ataques, né? Às vezes a pessoa pensa assim, isso é só um pensamento, né? Às vezes um pensamento, você não consegue, você não pode, não vai dar certo. A pessoa acha que isso é só um pensamento e ele nem às vezes nem dá ligança àquilo. E aquilo vai a cada vez mais agravando mais, porque a pessoa não entende que aquilo ali, ele está sofrendo um ataque espiritual. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque infelizmente há muitas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor por causa disso. Porque não leva a sério as batalhas espirituais, porque não leva a sério os ataques e acaba sendo destruído pelo inimigo, acaba desfalecendo na fé por causa dos ataques, das provações. Mas Jesus, ele nos ensina, irmãos, claramente, sobre nós revestirmos da armadura espiritual, sobre nós enchermos a nossa mente da palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui em Lucas, no capítulo 4, né, do versículo 3 a seguir, fala sobre a tentação que Jesus passou, quando ele esteve ali, né, no deserto durante 40 dias e 40 noites. Olha para você ver, no versículo 4:3, e disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que transforme-se em pão. Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse, o diabo, dar-te-ei-te todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-lo num pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guarde e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha para você ver que aqui o inimigo ele veio, né, para afrontar, para tentar Jesus, para fazer com que Jesus, né, ele caísse, para tentar ver se Jesus ele sairia fora do propósito de Deus. E isso acontece, irmãos, na nossa vida. Muitas das vezes o inimigo ele vai nos atacar. Muitas das vezes ele não vai nos atacar usando alguém, uma palavra para nos ferir, ou alguém para se levantar contra nós, mas ele vai nos atacar na mente, colocando pensamentos na nossa mente. E é aí que nós devemos estar buscando discernimento, para quando vier esses pensamentos, nós urgentemente orarmos e pedir ao Senhor para repreender.
Não permita que um pensamento ele fique martelando na sua cabeça. Todas as vezes, meu amado e minha amada irmã, que vier no seu pensamento coisas que ficam o tempo todo aquilo na sua mente, você pode dobrar o joelho no chão, você pode orar, jejuar, declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, porque é um ataque espiritual. E é o que muitas pessoas, infelizmente, irmãos, não fazem. Né? Às vezes a pessoa até jejum, até ora, expulsa o inimigo, ora com aquela autoridade expulsando o demônio e tal, tal, tal. Mas não é só isso. Nós temos que declarar a palavra de Deus na nossa vida. Tem um grande poder, irmãos. É um divisor de águas na nossa vida quando nós aprendemos a declarar a palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus é para nós. E nós temos que tomar posse dela e declarar ela sobre a nossa vida. Então, quando os ataques espirituais eles vierem, não é só jejum e nem oração. É nós declarar a palavra de Deus na nossa vida. É nós tomar posse da palavra de Deus, declarar ela, mesmo que seja em voz alta. Nós temos que declarar ela em voz alta. Para quê? Porque existem batalhas espirituais na mente que é apenas com o posicionamento de nós declarar a palavra de Deus é que vamos vencer essas batalhas. Supondo, você está aí na sua casa e começa a vir no seu pensamento, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Você tem que declarar a palavra de Deus na sua vida. Você tem que declarar todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você precisa declarar a palavra de Deus. O Senhor, Ele é o provedor. Está na palavra, irmãos. Toma posse da palavra de Deus. Não deixe os pensamentos, eles roubarem a sua energia, a sua força espiritual. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo usa setas, o inimigo usa a batalha espiritual para nos esfriar, para nos distanciar do Espírito Santo e para confundir a nossa mente e nos tirar do propósito e nos ferir. Então nós precisamos declarar a palavra de Deus na nossa vida. Se o inimigo ele tem uma arma que é o ataque, nós também temos uma arma que é a defesa. O ataque do diabo são palavras, são mentira, são enganos, mas a nossa defesa é a palavra de Deus, que vai nos defender, que vai nos fortalecer. Em nome de Jesus, o diabo, irmãos, ele é acusador. Então ele vai fazer de tudo para gerar acusações na sua mente. Talvez você pecou, aí o diabo vai colocar na sua mente, não, você não tem jeito, você não tem perdão, Deus não vai te perdoar, olha o que você fez, né? Então ele vai te acusar, ele vai lançar, ele vai lutar contra a sua mente, para quê? Porque o diabo, ele sabe, irmãos, que quando ele tem acesso à mente de uma pessoa, ele toma todo o controle da vida da pessoa, ele consegue bloquear todas as áreas na vida daquela pessoa. Porque nós precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. A nossa mente precisa estar revestida da palavra de Deus, para que assim nós possamos vencer, para que assim nós possamos estarmos firmados no Senhor. O inimigo, muitas das vezes, ele vai lançar na sua mente, né? São tantos pensamentos, irmãos, tanta coisa, às vezes, né? Ninguém te ama, ninguém se importa com você. Você só sabe errar, você só sabe fazer coisa errada. Isso são coisas do inimigo, não é coisa de você mesmo. São ataques espirituais na sua mente que você precisa se posicionar, declarar a palavra de Deus na sua vida e crer, irmãos. Não é só você declarar e duvidar, é você declarar e você crer. Se o diabo lançar na sua mente, não, você pecou, você não tem jeito, você vai falar, não, a palavra do Senhor está escrita, eu declaro a palavra de Deus sobre a minha vida, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele morreu para nos salvar. Declare a palavra de Deus na sua vida. Existem muitas pessoas evangélicas que estão oprimidas, estão com depressão, estão entrando num estado terrível por causa de quê? Porque não tem se posicionado diante das batalhas na mente. Porque acha que não, a afronta do diabo é só quando ele levanta alguém para se levantar. Expulsar o demônio, eu tenho que expulsar, é só quando ele se manifesta, quando alguém se manifesta. Irmãos, nós temos que expulsar
do inimigo, das batalhas na nossa mente. Nós temos que orar, clamando o Senhor. O diabo, irmão, ele não tem medo de grito, de pessoas que gritam, que tem autoridade para expulsar ele. Ele bate em retirada, é com aquele que declara a palavra, aquele que toma posse da palavra, aquele que não se prostra diante das mentiras dele, porque o diabo ele é mentiroso, o diabo ele é enganador. Então você não é desprezível, você não é uma pessoa que não tem valor. Isso é coisa do diabo, irmãos, aleluia. Nem quantos cristãos estão desta forma, né, se sentindo tristes, angustiados, porque não declaram uma palavra de Deus na sua vida. Comece a declarar a palavra de Deus na sua vida. Amém? Não espere um pastor declarar a palavra de Deus na sua vida. Não espere alguém profetizar na sua vida. A palavra de Deus está aqui, irmãos, em acesso para mim e para você. Nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Aleluias! E nós temos que nos posicionar como filhos amados do Senhor, como filhos que estamos caminhando. Nós temos falhas sim, nós podemos errar sim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui o inimigo, ele vai tentar Jesus. E a primeira forma que ele vai tentar Jesus, o que ele vai fazer? Ele sabia que Jesus estava com fome, porque Jesus estava ali, né, sem comer. Jesus estava ali em jejum, ele sabia, o diabo sabia que Jesus estava com fome. Então o que ele faz? Ele vai e fala com Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha para você ver a astúcia que o inimigo ele é, irmãos. E muitas das vezes ele faz isso na nossa vida. Ele quer, não, mas se você é filho de Deus, então transforma essa situação tem que ser transformada. Você não pode continuar desse jeito, porque se você é filho de Deus, Ele quer que você duvide que você é filho. Ele quer que você duvide que você é filha. Ele quer colocar no seu coração uma dúvida. Mas não deixe, aleluias. Jesus, Ele tem resposta. O inimigo, ele usa a palavra, mas Jesus, ele tem a sua defesa, ele está firmado na palavra. Não está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus na sua vida. Amém? A palavra de Deus, ela é alimento, ela é força, ela é renovo para a nossa alma. Existe circunstância que vamos enfrentar, irmãos. E nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque não só de pão nós viveremos. Nós não viveremos apenas da bonança, dos dias de gozo. Nós também vamos viver os momentos, às vezes, de aflição, de provações. Mas o Senhor está conosco. O Senhor, Ele é nosso Pai. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. E Ele tem o tempo certo de agir na nossa vida. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, mas no tempo dEle. Então não deixe o inimigo semear dúvida no seu coração. Ah, se você é crente, por que você está passando por isso? E você começa a alimentar esses pensamentos. E você começa a duvidar. E você começa a se prostrar. E você começa a se entristecer. E você não entende que isso são batalhas na mente, que você precisa declarar a palavra. Amém? Olha para você ver, e o diabo continua, porque ele não para, ele não desiste. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele não para, ele não descansa. Por isso nós temos que estar posicionados na guerra espiritual, para que nós não venhamos desfalecer. Amém? Aí o diabo, ele leva o Senhor Jesus até o monte e mostrou para o Senhor ali os reinos do mundo. E ele disse-lhe a Jesus que se Jesus adorasse a ele, glória a Deus, que se Jesus o adorasse, ele daria ali tudo a ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver que astúcia. O inimigo, ele leva Jesus e mostra a ele por um período de tempo os reinos do mundo. E fala com ele que se ele prostrasse, adorasse ele iria dar a ele tudo aquilo.
Quantas vezes o inimigo ele lança pensamentos na mente, irmãos? Batalhas espirituais para te fazer sair do propósito de Deus, te oferecendo coisas que não agradam ao Senhor, trazendo à sua memória lembranças de coisas que você fazia, que são coisas que desagradam ao Senhor. Quantas vezes o inimigo, louvado e agradecido ao nome do Senhor, ele quer colocar na sua, hoje você não precisa ir na igreja, você vai muito à igreja, não vai hoje, faz aquilo, você está cansado, você está isso. São batalhas espirituais para esfriar, para nos abater na fé. Mas nós precisamos nos levantar, amém? Porque aqui o Senhor Jesus diz para ele, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Aleluia. Só o Senhor nós serviremos. Nossos pensamentos é uma forma de nós servir. Se os nossos pensamentos estiverem em coisas más, nós vamos estar servindo às trevas. Mas o Senhor quer que nós servimos a Ele em espírito e em verdade. Olha para você ver, o inimigo continua. Ele leva Jesus ao pináculo do templo. Olha para você ver. Ele leva o Senhor e fala com o Senhor, se tu és o Filho de Deus, mais uma vez, né? Mais uma vez o inimigo está aqui querendo lançar dúvida da paternidade do Senhor. Não deixe o inimigo colocar dúvida da paternidade do Senhor na sua vida. E ali ele leva Jesus e fala que para ele ali lançasse dali de cima a baixo. Olha para você ver, porque ele ainda usa a palavra. Porque está escrito. Você vê que o diabo ele usa a palavra para enganar. Ele usa a palavra para afligir. Por isso nós precisamos estar, irmãos, posicionados na guerra. Porque ele usa a palavra. Porque os seus anjos, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem e que te sustentem nas suas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra. Olha para você ver. E qual é a resposta de Jesus? Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh glória, que maravilha, irmãos. Não tente o Senhor. O inimigo vai querer que você faça prova com Deus. O inimigo vai querer colocar na sua mente para você fazer prova. Se Deus é com você, faz isso. Vê se Deus realmente é com você. Porque está escrito que Deus vai fazer isso e isso. Cuidado, meus irmãos. Às vezes a pessoa acha que isso vem até do Espírito de Deus, mas não está vendo que é batalha espiritual na mente para destruição da fé, da firmeza em Cristo Jesus. Mas o Senhor, para você ver que aqui o diabo, ele usou palavras e palavras para tentar Jesus. Jesus, ele não bateu boca com o diabo. Jesus, ele não ficou entrevistando o diabo. Não. Jesus, ele não ficou ali batendo de frente com Satanás. Ele simplesmente declarou a palavra. Ele declarou a palavra. E é o que nós devemos fazer. Declarar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Por isso que eu falo sempre com os irmãos, incentivo os irmãos, medite a palavra do Senhor. Conheça a Bíblia. Não é buscar nem livros, nem teologia, nem outras coisas. Não. Na essência da palavra, na simplicidade da palavra. Busque em oração, em jejum, medite, se alimente da palavra de Deus. Porque é nas maiores batalhas que ela vai ser ali o seu escudo. Ela vai ser ali, né, a sua arma contra o inimigo. Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a nossa arma para nós lutarmos. Nós não lutamos com espadas físicas. A nossa melissa não é carnal, mas é espiritual. A Bíblia ela é a nossa espada. Nós precisamos usar esta espada, irmãos.
Alemaço e decanta labai. Não é simplesmente nós ir no culto, irmãos, ouvir a palavra, mas é nós declarar a palavra de Deus na nossa vida. Aí as fortalezas do inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque as maiores fortalezas do inimigo está na mente. Aonde nós precisamos nos posicionarmos. Jejum, oração, meditação da palavra e declaração. Quantos cristãos que não sabem declarar a palavra de Deus na sua vida? Nós precisamos declarar, irmãos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Declare a palavra de Deus na sua vida. Para você vencer, para você sair da tristeza, da angústia, da depressão, da ansiedade. O que vai solucionar o seu problema não é o médico aqui na terra, não é o psicólogo, não é o psiquiatra, mas é a palavra de Deus. O psicólogo, né, o psiquiatra, ele pode até tratar os sintomas. Muitas das vezes ele pode até te passar um remédio para te dopar. Mas a psicologia, a psiquiatria, ela não consegue entrar na área do espírito do homem, da alma do homem. Não consegue. A psicologia, essas outras tantas coisas, elas conseguem tratar os sintomas, mas elas não conseguem entrar na raiz. Porque o homem, ele consegue acessar a parte do corpo, a parte material. Mas a parte espiritual, irmão, é somente a palavra de Deus. É somente o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito de Deus consegue acessar, irmãos, o mais íntimo da nossa mente e do nosso consciente. E é por isso que nós precisamos da palavra. Por isso nós precisamos estar posicionados nesta guerra. E não é uma guerra que você vai enfrentar hoje e vai passar um mês, um ano sem enfrentar novamente. Porque a batalha na mente, as guerras na mente, elas são constantes e diárias. É o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala: vigiai-vos o tempo todo. Orai sem cessar. Não se desarma no mundo espiritual. Nós estamos vivendo em guerras espirituais e nós não podemos estar desarmados. Precisamos estar armados, irmãos, com a oração, com jejum, com louvor, com a palavra, com a declaração da palavra na nossa vida. Para que nós possamos estar firmes diante do Senhor. Para que nós não venhamos perecer. Para que nós não venhamos nos prostrarmos. Aleluias. O Senhor quer ver você de pé, mulher. O Senhor quer ver você de pé, homem. O Senhor, ele tem promessas na sua vida. O Senhor, ele tem te dado, aleluia, louvado o nome do Senhor, oportunidades. Aleluias. Mandassuriande canta labaias. Mas o inimigo, ele sabe. Ele sabe que Deus tem projeto na sua vida e ele quer parar. Mas o Senhor te deu estratégia. O Senhor deu estratégia à igreja. O Senhor deu ferramentas à igreja. E a igreja precisa se posicionar e tomar posse dessa ferramenta. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja que declara a palavra de Deus na sua vida. Declare a palavra de Deus na sua vida. Declare. Alamaço e decanta, alabasse. Aleluias. Como pode, irmãos? Às vezes alguém nos elogia, nós nos alegramos, não é mesmo? Às vezes alguém te elogia por algo que você faz e você se alegra. Como nós não alegramos na palavra de Deus que está para nós, é para a nossa vida. Temos que nos alegrar com esta palavra. Temos que tomar posse desta palavra. E a Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo. Para nos aperfeiçoar, para nos guiar, para nos curar, para nos transformar. Aqui tem tudo, irmãos. A Bíblia, ela tem tudo. A palavra de Deus tem tudo. Tudo que nós precisamos está na palavra. Os dons,
o fortalecimento, o renovo, a força. Ore canta labai. Toma posse da palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Não espere uma profecia de um homem, de uma mulher aqui na terra, para você glorificar, para você marchar, para você adorar. Aleluias. Se alegre na palavra. Se alimente da palavra. Nós precisamos ter gosto da palavra, irmãos. Nós precisamos, irmãos, aleluias, sermos tocados por esta palavra. Porque ela nos renova. A palavra de Deus, ela quebra barreiras, irmãos. A palavra de Deus, quando ela entra no coração, na mente de alguém, não há demônio que resista. Não há potestade que se permanece de pé. Precisamos declarar a palavra de Deus na nossa vida e ensinar também as pessoas. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que vai na igreja, ele cai endemoniado hoje, cai amanhã, depois cai de novo, e de novo, e de novo. Aí tem gente assim, mas é porque ali os irmãos não têm autoridade para expulsar. Não é isso não, irmãos. É porque não adianta somente dar uma ordem para o diabo para ele sair. Precisa tampar as brechas. Precisa fechar, tirar as legalidades. E está na mente. Ensinar a pessoa a obedecer a palavra de Deus. Porque eu digo uma coisa, irmãos, com muita tristeza no meu coração. Uma pessoa, irmão, que ele não quer obedecer a palavra de Deus. Ele não quer se converter à palavra. Nós não devemos ficar orando para a pessoa cair endemoniada. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm prazer de ver pessoas possessas, entrevistando demônios. E não entende, irmãos, que aquilo ali está machucando, está ferindo a pessoa. Porque aquilo fere. Fere, irmãos. Eu falo com os irmãos porque eu falo, quando eu no início, quando eu fui para a igreja, a primeira vez que eu fui na igreja, aconteceu comigo. E não é igual muita gente fala, o demônio manifesta, a pessoa não sabe nada. Aquilo ali fica marcado. É sofrido quando a pessoa está ali, o diabo ali, possessa na vida daquela pessoa. É dolorido, é sofrido. Então, se nós for para nós orarmos, primeiro que nós ensine a palavra, que nós falemos sobre a palavra, para que essa pessoa aceite a palavra, para aí sim o demônio sair e não voltar mais. Agora esse negócio de ficar expulsa, volta, expulsa, volta, expulsa, volta, irmãos, isso não é bom. E muitas pessoas fazem isso para dizer que eu tenho autoridade para expulsar os demônios. Isso não é vantagem, irmãos. É vantagem você levar a palavra de Deus, expulsar o demônio, a pessoa aceitar a palavra, ser transformada. Isso é glorioso, porque Jesus nos ensina isso. Quando Jesus ele foi ali até o Gadareno, Jesus ele orou por aquele homem. O demônio manifestou. E o demônio saiu e não voltou mais. Ela foi liberta. Aquela pessoa foi alcançada por Cristo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Isso é a missão da igreja. Agora, usar a pessoa como um fantoche dentro de igreja para ficar expulsa, volta expulsa, isso não, irmãos. Isso é algo triste. Quando o Senhor Jesus, ele deu a missão aos discípulos de ir levar a palavra e expulsar os demônios, era verdadeiramente expulsar. Ensinar aquelas pessoas o caminho da salvação. Você precisa saber se a pessoa quer. Eu aprendi isso com o Espírito Santo, irmãos, por experiências que eu passei na minha caminhada. Teve uma vez que as pessoas levou uma jovem até a minha casa para me orar por ela. E nós oramos por essa jovem, né? Demorou muito, aí depois acabou, o demônio manifestou,
nós entramos em oração, nós oramos, nós clamamos, e Deus, né, o demônio manifestou e saiu, e eu preguei a palavra para esta jovem, eu falei com ela sobre a palavra de Deus, mas no momento, irmãos, você vê como é triste, no momento ali, que nós estava ali, orando para aquele demônio sair, aquele espírito maligno, ele bradava e falava que ele ia sair. Ele ia sair porque ele tinha que sair, porque o nome de Jesus ele tem que sair, bate em retirada. Mas que ele ia voltar. Que era só o passo dela sair da minha casa. Que na hora que ela saísse, ele ia entrar de novo. Que tristeza, irmãos. E a partir dessa experiência que eu tive, o Espírito Santo de Deus foi ministrando isso ao meu coração. O Senhor tocou meu coração sobre isso, de a gente chorar por libertação para uma pessoa, se primeiro a gente levar ela numa conversa franca, verdadeira, falar assim, irmão, né? Ô, fulano, o negócio é assim, a palavra de Deus tem que ser assim, assim, assim. Se a pessoa, primeiro vem a pregação. Se a pessoa aceitar a palavra, se a pessoa falar que quer, a gente vai ajudar, então a gente vai orar e aquele mal vai sair. Mas se a pessoa não quiser, irmãos, é melhor que nós nem ponhamos a mão. Porque o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a pessoa aceite e seja liberta. Porque senão o que acontece? A pessoa vai trazer sobre si ataques espirituais. Uma coisa que ela nem devia sofrer por aquilo, pregador, seja lá quem for, nem que estiver ministrando ali libertação, ele vai passar por processo que não era para ele passar. Então, nós precisamos ter discernimento. Você que prega a palavra, você que ora por libertação, é maravilhoso esse dom, irmãos, glória a Deus, né? É um dom que nós, como igreja do Senhor, precisamos pedir a Deus, sim, nos dá autoridade para expulsar os demônios, né? Mas nós precisamos ter a sabedoria de primeiro saber se a pessoa quer a palavra, porque senão vai ficar que ele entra e sai. E quando um demônio sai, ele sai, mas depois ele volta e traz consigo 7 piores do que aquele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Imagina isso. Imagina você ter consciência, falar assim, não, eu estou orando pela pessoa, a pessoa não aceitou a palavra, mas eu vou expulsar, o demônio vai sair, só que depois ele vai voltar e vai trazer 7 pior. Né? Então, nós temos que ter amor às almas. Nós temos que ter amor às almas. Nós não podemos querer que elas fiquem sofrendo, mas que elas tenham conhecimento da verdade. Então, nós, irmãos, precisamos, né, estarmos firmados em Cristo e na palavra. Declarar a palavra de Deus na nossa vida. Vai acontecer circunstâncias na nossa caminhada que vamos passar por essas batalhas espirituais na mente, mas em nome de Jesus, que você esteja preparado, revestido no Senhor, sabendo que você tem as armas espirituais para você lutar contra essas batalhas e o Senhor vai te dar vitória. Mas você precisa, em todo momento, declarar a palavra de Deus na sua vida. Amém? E não deixe, irmãos, nenhum pensamento ao contrário, ele persistir na sua mente. Se vier um pensamento, você sabe que aquele pensamento é ruim, ore, peça a Deus para limpar a sua mente. Não deixe, irmãos, não deixe, porque o diabo ele é assim, ele vem com sapatinho de algodão, ele vem com uma coisinha e ele vai aumentando aqui, ele vai aumentando e vai aumentando, quando a pessoa vê, ele já está, que é só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então, se vier um pensamento, ore, revista-se, entra na batalha espiritual, ora, clama ao Senhor, esteja vigilante, esteja buscando ao Senhor e declarando a palavra de Deus na sua vida a todo momento. Amém? Irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe grandemente, né? Cada um dos irmãos que são inscritos nesse canal, que Deus te abençoe, que Deus faça transbordar as bênçãos sobre a sua vida, que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.